Olá, saudações, tudo bom com você? É um prazer estar aqui. Estamos aqui diretamente dos estúdios tecnológicos do CPJur, aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, justamente para compartilhar com você a respeito da carreira da Polícia Federal. E por que isso? Justamente porque, segundo as notícias que correm, vai haver, em breve, o lançamento, a publicação do edital do concurso de delegado da Polícia Federal. E quando eu falo iminente, é iminente mesmo, ou seja, em breve, em dias, essa é a previsão, são as notícias que estão sendo divulgadas, vai haver aí a publicação do edital de delegado da Polícia Federal. Então, justamente sabendo disso, o CPJur, criou este evento, disponibilizou esse evento justamente para ajudá-la, justamente nessa compreensão a respeito do que é a carreira dentro da Polícia Federal. E nada melhor do que um delegado federal, no caso, uma delegada federal, para fazer essa explicação aqui para nós. Então, o CPJur, pensando justamente nisso, em você que quer ingressar nessa carreira, que é uma das instituições mais admiradas e mais prestigiadas do Brasil, é que criou esse evento para justamente você começar a acompanhar, a se interessar a respeito dessa carreira dentro da Polícia Federal. Então vamos apresentar aqui, eu estou com a doutora Tânia Prado. A doutora Tânia Prado, ela é delegada da Polícia Federal. Ela ingressou, se não me engano, ela está aí mais de 15 anos, né, Tânia? 15 anos aí na Polícia Federal. A doutora Tânia, ela é graduada pela Universidade de São Paulo, ela é professora da Academia de Polícia, da Polícia Federal, ela tem aí pós-graduação na França em relação à segurança pública, então altamente graduada, especializada nessas matérias referentes à polícia, e ela veio aqui justamente para compartilhar com você essas informações em relação à carreira da Polícia Federal. Ela também aqui é professora do CPJur e aqui eu já faço aí uma divulgação a respeito de um curso que será lançado, um curso voltado para este concurso da Polícia Federal. Então haverá justamente um curso específico com vários delegados federais que tem essa intenção de passar informações importantes para você que pretende prestar esse concurso da Polícia Federal. Então eu gostaria aqui de passar a palavra para a doutora Tânia e pedir para ela falar um pouquinho sobre a carreira dela dentro da Polícia ao longo aí desse período. Boa noite, Tânia, obrigado por ter comparecido aqui. Boa noite, obrigada pelo convite. É sempre uma honra falar sobre o cargo, né, que eu desempenho de delegado de Polícia Federal. E também essa disciplina aí do direito administrativo, né, que é uma matéria muito importante no dia a dia, na PF. Enfim, ao longo desses 15 anos, né, como é que é a carreira da PF depois de 15 anos? Primeiro, uma mulher, né, delegada. Não somos tantas assim não, somos menos de 20%. As mulheres ali da PF inteira, né, nos cargos policiais e de delegado, somos poucas. Mas isso acontece já desde o momento da abertura do concurso, desde o edital, porque menos mulheres se interessam ali por prestar esse concurso, muitas vezes até pensando, talvez, que não tenham o perfil para isso, ou não conhecendo tanto, né? Mas a grande verdade é que eu não senti, assim, uma diferença ali no trabalho, a força física, claro, o homem tem mais força física, mas não senti essa diferença. Então, assim, a Polícia Federal cada vez mais está se aperfeiçoando nessa parte intelectual, né, as investigações da criminalidade organizada, dos crimes financeiros, lavagem de dinheiro. Então, é muito mais uma polícia que você usa o seu conhecimento jurídico, né, e da própria investigação em si, de como que funciona, como é que você usa essas ferramentas, aí, as medidas cautelares, etc., dessas operações que as pessoas tanto admiram aí, que acompanham, né, todos os dias tem alguma notícia importante aí das operações da PF. Então, quando eu entrei na PF, eu entrei em 2003, né? Passei por esse concurso dificílimo aí, a prova física, né? Estava até lembrando aqui, comentando com o Rodrigo, tive que fazer um professor, né, particular, tudo para aprender a correr,
Porque como é que você aprende a correr para aquela prova naquela época, né? Eram 2 quilômetros em 12 minutos. Então, eu tive que aprender a correr, tive que aprender a desafiar a mim mesma, né? Porque era pouco tempo ali para fazer isso. A barra. Quanto? Era 12 minutos? Quanto? 2 quilômetros. 2 quilômetros em 12 minutos? Para as mulheres. E para os homens, 2.400. Agora aumentou. Nossa, praticamente uma atleta olímpica aqui. Então, e a prova de natação ficou bem mais puxada. Naquela época, eu acho que eram 50 metros que tinha que fazer, né? Ir de volta na piscina. Então, agora já é cronometrado. Então, assim, é o que eu falo. Não pode... teste físico é uma preocupação do candidato que pretende ingressar na carreira, né? Exatamente. Então, não pode descuidar dessa parte, não. E aí, quando você entra e passa e vai para a academia de polícia, esse preparo físico, ele é necessário, porque senão o candidato não vai suportar. E a academia de polícia é uma fase do concurso. Então, é importante também se lembrar dessa fase dura aí. Então, fiz esse concurso, né? E ali era bem novinha, na época eu tinha uns 24 anos, quando fui para a academia. Tomei posse depois e fui para Foz do Iguaçu, que é uma região que eu falava para todo mundo, aquilo ali é uma escola, porque você fica ali de sobreaviso, tal, que é quase um plantão, então você é acionado e aparecem flagrantes de tudo que é matéria que você estuda para o concurso e na academia. Então, moeda falsa, questões relacionadas a desmatamento, crimes ambientais, também ali... Né, do momento ao outro ali aparecia às vezes alguma questão ali de desordem, alguém estava ali invadindo o Parque Nacional do Iguaçu, então nós tínhamos que tomar providências. Igualmente, contrabando, descaminho, né, afinal a fronteira ali com o Paraguai, com a Argentina também, tráfico de drogas, e cada dia aparecia alguma droga diferente sendo apreendida, né, então era até um laboratório ali de conhecimento. De tudo, né, de tudo. Tinha de tudo, de tudo. Além disso também... Naquela época tinha os casos filhotes das investigações das contas CC5, do Banestado, que depois vimos ali que tinha relação com aquilo que se tornou a Operação Lava Jato, né? Porque havia remessa de valores para o exterior, que é uma matéria também que tem que estudar aí, né? Evasão de divisas e tudo. Então, ali em Foz foi um lugar que, assim, eu escolhi pensando nisso, que eu não queria ir para um lugar que tivesse só uma faceta ali do direito, né, da área investigativa e tal. Eu queria um lugar que eu aprendesse de tudo um pouco. Então, eu escolhi Foz e gostei, foi legal. E se não me engano, pelo menos as informações da época que eu tive, que é feito assim, você faz a academia de polícia e conforme a classificação dentro da academia de polícia, você faz a escolha, é isso? Naquele período era a classificação na academia de polícia. Mas na classificação no concurso propriamente dito. Naquela época. Aí depois, já no concurso do edital de 2012, aí passou a ser a classificação da nota da prova intelectual ali, né, da prova do concurso. Uhum. Né? Então, então, tinha uma época que era um sistema híbrido, que era a soma das notas e tal. Então, tem que ver o edital agora, como que ele vai estabelecer essa classificação, né? Teve um concurso aí também que a academia classificava. Foi isso. Tá certo. O meu não classificava. O concurso seguinte classificava. Uhum. Então era uma disputa, assim, o pessoal não saía para balada, para restaurante, para nada. Para nada, justamente para escolher. Tinha que ir bem na academia, tinha que ir muito bem. Então, mais recentemente teve essa classificação aí. Então foi puxado. E eu acho que pode seguir essa tendência aí, né? Tem que ver como é que vai ser. Aí você escolheu então lá para Foz do Iguaçu? Fui para Foz. Aí depois de quase um ano tal, vim para São Paulo. E desde então estou aqui, né? E aí passei por várias áreas. Fiquei um tempo em repressão ao tráfico de drogas. E aí tem internacional, nacional, todas as variáveis possíveis, remessa de droga pelo correio, organizações criminosas aí de traficantes, lavagem de dinheiro também aparecia ali no dia a dia, né? Fiquei, acho que quase 4 anos nessa área. Trabalhei na delegacia fazendária, que é a fazendona, né, como diz o pessoal, que envolve diversas matérias, assim, tudo que não está nas especializadas vai para a fazendária. Então, é a maior delegacia aqui em São Paulo. Então, eu estava nessa área com repressão a rádios clandestinas. Era uma das atribuições ali, tem até hoje. Também na parte de crimes contra a Caixa Econômica, tem muitas fraudes bancárias também. E hoje em dia tem um núcleo próprio, né, de crimes cibernéticos, ali que eles apuram esses casos. Também, depois eu fui para a corregedoria, né, que eu fazia correição durante uma época. Aí eu conheci todas as delegacias aqui do estado de São Paulo. São 15 delegacias, mais os 3 aeroportos, né, na verdade. E aí, depois disso, eu trabalhei com processo disciplinar.
que tem muito a ver com direito administrativo, né? Totalmente, totalmente. Aliás, matéria importante, né? Essa matéria ali é bem importante, porque você mexe com os direitos, mas também com os deveres ali do policial. Sim. E aí, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, né? Os processos são analisados ali pela comissão de disciplina e depois a decisão vem do superintendente, conforme o caso, qual for a punição, ou do próprio ministro, né? Que agora já é ministro da Segurança Pública, né? Mas o ministro da Justiça, né? Então tem esse detalhe aí, essa novidade. E aí, mais recentemente, nessa área de repressão aos crimes cometidos pela internet, na divulgação de imagens de pornografia infantil. Né? Então, já estou bastante tempo com essa matéria também, né? Que é uma atribuição da PF, desde que a pessoa esteja compartilhando as imagens, é um crime que é considerado internacional. Então, nós temos essa atribuição e várias operações. Então, nesse setor especializado, é um setor especializado. Então, hoje você atua nessa área específica. Nessa área, exatamente. Que é uma delegacia que comporta matérias relacionadas a direitos humanos, né? Uhum. Então, tem o trabalho escravo, ali, repressão ao trabalho escravo, também tráfico de pessoas, tráfico de mulheres. Então, assim, o legal da Polícia Federal é que, só o meu exemplo, né, de carreira ali, você já vê o leque de opções. Porque tem colegas que... Eu trabalhei um pouquinho com migração, essas questões, lá em Foz do Iguaçu. Tem colegas que gostam bastante dessa área de polícia administrativa. Então, muitas vezes, você imagina que não haja uma dinâmica, mas claro que tem. Imagina um dia inteiro lá no aeroporto de Guarulhos, o tanto de situação que aparece ali de estrangeiro, ou às vezes uma criança que está indo viajar, a mãe não fez autorização. Então, assim, é bem presente também o direito administrativo ali no dia a dia dos colegas. Né? Aliás, aproveitando aí o que a professora Tânia falou, vale a pena dar uma dica aqui em relação à matéria de direito administrativo, que é justamente isso, né? A gente costuma pensar que Polícia Federal só lida com a Polícia Judiciária, mas não. Também ela lida aí com a polícia administrativa, com o poder de polícia, tanto assim que cai no edital do concurso, nos últimos concursos caiu em todos os editais, justamente essa parte de poder de polícia dentro do direito administrativo, que é fundamental. Então, matéria importante, justamente para dar aí uma dica em relação àquilo que você deve estudar para esse concurso, que está na iminência aí de sair o edital. Então, nossa, mas interessante, Tânia, eu não tinha essa percepção, é claro que teoricamente a gente sabe disso, mas ouvindo você explicar, a gente percebe justamente essa variedade de matérias, são matérias super interessantes, né? São matérias muito práticas, muito relevantes, e é bom ter essa concepção de como a coisa funciona na prática. Então foi muito interessante ouvi-la em relação a isso. Bom, como eu disse, o curso aqui do CPJur, o curso de delegado da Polícia Federal, é um curso que vai ser lançado em breve. Esse curso ele é constituído por vários delegados federais. E vamos então, já que a gente falamos aqui com a Tânia Prado, vamos aqui ouvir um outro delegado federal que compartilha um pouco da sua experiência na carreira. Então, vamos ouvir aí o delegado Luiz Godoy. Olá pessoal, meu nome é Luiz Roberto Grede Godoy, sou delegado de Polícia Federal desde 2002, já atuei na área de repressão ao tráfico de drogas, na área de combate aos crimes financeiros e também na área de inteligência da Polícia Federal. E destaco para os senhores, hoje o ambiente da Polícia Federal é excelente. Nós temos aí as mais variadas opções de trabalho, mesmo para aqueles que no início da carreira acabem por ir em locais um pouco mais distantes da sua cidade natal, vão para locais extremamente aí interessantes, como a fronteira do Brasil, cidades aí que vocês vão aprender muito relacionado aí à questão de investigações contra o contrabando, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, crimes financeiros, além da grande experiência de poder trabalhar na atividade fim. Além disso, temos atividades administrativas. Às vezes, com o tempo na carreira, a pessoa acaba por optar por trabalhar na questão de controle de produtos químicos, na área migratória, ou mesmo na área aí de segurança privada. A Polícia Federal também tem essa responsabilidade no controle e fiscalização das empresas de transporte de valores, agência bancária. Então, é uma atividade extremamente dinâmica aí para todos os gostos
que eu sou suspeito para falar, por amar essa profissão. E com relação ao nosso concurso, digo mais, né? Estamos aí com um concurso aberto já, com a banca escolhida, com a possibilidade aí de mais de 500 vagas para os cargos de delegado, agente, escrivão da Polícia Federal, além de papiloscopista. E, por sua vez, teremos aí, depois de alguns anos sem concurso, a possibilidade aí de termos novos integrantes. Aliás, destaco, né? Acredito que nesse governo teremos aí um concurso e nos próximos mais, porque a carência de policiais federais é enorme no nosso país. Então, deixo aqui as minhas palavras, estudem, acompanhem as aulas do CPJur, que são voltadas especificamente para o concurso do CESP, naqueles termos, né, que o CESP gosta de perguntar relacionado à questão, né, dos posicionamentos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, com base numa doutrina balizada. Então, será muito importante aí que vocês nos acompanhem, tragam suas dúvidas e aproveitem. Espero vocês lá na Academia Nacional de Polícia como futuros colegas. Um forte abraço a todos e um bom estudo. É isso aí, professor Luiz Godoy, que vai fazer parte aí do corpo docente desse curso, aqui do CPJur, voltado especificamente para o concurso da Polícia Federal. Então, só para fazer essa ênfase, não é um curso que a gente pega matérias, cursos de outros cursos, não. São aulas que são exclusivamente voltadas, montadas e dadas justamente para esse concurso da Polícia Federal. Esse é o diferencial aqui do CPJur. Bom, vamos falar um pouco agora com a professora Tânia a respeito da carreira de delegado dentro da Polícia Federal. Então eu acho que um aspecto interessante, todo aquele que vai prestar o concurso, um aspecto, uma informação relevante é justamente a própria carreira, como é que se dá essa carreira em relação à promoção, à divisão de tarefas. Então eu acho que esse é um tema importante que a professora Tânia pode aí dividir conosco em relação à experiência que ela tem na Polícia Federal. Então, o delegado novo, né, assim que ele toma posse no cargo, ele ingressa na 3ª classe. Depois de 3 anos, se eu não me engano, né, é feita uma avaliação sobre o seu desempenho e tal, e aí ele vai para a 2ª classe, depois de 5 anos para a 1ª classe, e depois de 5 anos vai para a classe especial. Eu atualmente estou na classe especial, porque naquela época não tinha ainda a 3ª classe, então estou bem antiga aí. Então são 4 classes, na verdade, então atualmente são 4 classes. Exatamente. Então, muitas vezes o delegado, que a gente chama de novinho, né, já vai lá para a fronteira. Tem uns amigos aí que estão lá em Rondônia, né? Estão lá, estão gostando de lá, se adaptaram bem. Tem gente em Manaus também, de São Paulo, que está por ali e tal. Então, começa a carreira, mas às vezes pode acontecer também de conseguir ir para o Rio de Janeiro, para um lugar mais próximo e tal. E aí eles passam por essas avaliações, né, das chefias, e aí vão subindo. Muitas vezes o lugar, como não tem tanto delegado lotado ali, acabou de acontecer um processo de remoção, e esses novos chegaram lá, eles podem até ocupar algumas chefias, né? Então, nessas áreas, por exemplo, de polícia administrativa ali, de imigração, eles podem já ser nomeados, já no primeiro momento, já cuidar de uma delegacia. Eu mesma, quando cheguei lá em Foz, não tinha assim uma delegacia formal de imigração, mas eu fiquei ali por 1 ou 2 meses cuidando desse setor, que aí tinha que organizar as escalas da Ponte da Amizade, cuidar da parte de passaportes também, registros de estrangeiro e tal. E chegava lá e já cuidava disso. E junto também fazia os flagrantes, então não tinha moleza. A Tânia controlava ali a fronteira ali, hein? Então, olha só, a responsabilidade, né? Tentava colocar ali o pessoal, porque tinha pouca gente, né? Então tinha que gerenciar ali o pessoal. E ao mesmo tempo você tem que cuidar dos inquéritos, né? E dessas tarefas. E agora em São Paulo, por exemplo, que é uma superintendência muito maior, que tem mais ou menos uns 100 delegados, aí você tem alguns delegados que são destacados para cuidarem dessas delegacias, dessas matérias de polícia administrativa, que a gente chama carinhosamente de PA, né? Polícia administrativa. Então o delegado novo às vezes pode assumir já uma grande responsabilidade já logo no início, né? E depois, conforme
ele vai ficando mais antigo e tal. Então, o que acontece? Quem está na classe especial, por exemplo, pode vir a ser nomeado adido. Pode ir para um dos 20 e poucos países onde a PF tem as representações, as adidâncias. Então, sempre tem um delegado e um agente. Então, é uma coisa bem cobiçada, assim. É importante que no futuro, quem sabe, tenha uns requisitos mais objetivos para que, de repente, alguém já se prepare para poder concorrer a uma vaga dessas. Por enquanto, é uma nomeação de confiança. Então, mas assim, a gente vê vários colegas aí que se especializaram, por exemplo, no combate ao tráfico de drogas. Aí já vão trabalhar, de repente, na Bolívia, no Paraguai. Lá na Espanha, né, eles fizeram já umas investigações de narcotráfico e também de tráfico de pessoas, tráfico de mulheres. E essas áreas são bem interessantes, bem bacanas também. A Interpol também, a PF tem uma sede da Interpol em cada capital. Então você tem um delegado nomeado ali que cuida dessas questões internacionais também. Assim, isso, na verdade, eu até desconhecia. Então, há essa possibilidade de trabalho internacional. Você falou aí 20 países, é isso? É, mais ou menos 20 países. Na Europa, tem a África do Sul também, tem algumas adidâncias novas surgindo, tem os oficialatos de ligação nos Estados Unidos, em Washington. Tem umas tarefas aí, mas é como eu falei, é bem disputado ali, porque nós temos mais ou menos 1.600 delegados na ativa, né? São 1.600 na ativa. O país inteiro. Parece bastante, mas quando você vai ver, né, são 97 delegacias, mais 27 superintendências. Então falta gente, por isso que tem que ter esse concurso. Aliás, eu aprendi uma palavra agora, adidância. Então, são as adidâncias são distribuídas aí em vários países. E é bem interessante isso. Então, tem essa perspectiva, inclusive, de trabalho em outros países no âmbito aí da Polícia Federal. Aliás, por conta disso, se não me engano, tem a matéria de Direito Internacional, né, no concurso da Polícia Federal. Tem uns temas aí. Tem uns temas interessantes, inclusive, em relação ao direito internacional. Então, aí, para demonstrar justamente essa perspectiva das matérias que devem ser enfatizadas por quem vai prestar esse concurso. A gente costuma cometer o erro do quê? Eu só vou estudar direito penal, processo penal, aquelas matérias voltadas aí para a polícia judiciária. É claro que tem que estudar essas matérias. Agora, você não pode esquecer outras matérias tão importantes quanto direito administrativo, direito constitucional, evidentemente. Então, essa também é uma orientação que a gente costuma passar, porque justamente a gente costuma observar que os candidatos costumam dar um foco para determinadas matérias em detrimento de outras, sendo que isso pode aí representar uma verdadeira armadilha na preparação. E que mais, Tânia? A carreira, então, me parece que é uma carreira bem estruturada, que as classes elas têm aí essa formatação de realmente haver aí uns cargos, umas funções que são efetivamente com maior responsabilidade na medida em que você vai ascendendo, né? Então parece que realmente é uma carreira. E assim, o que vale hoje assim, é o tempo, né? Então, se o delegado for bem avaliado ali, e dentro daquele tempo, ele sobe. Agora, realmente, em outras instituições, aquele sistema de trava piramidal, o que eu já não acho tão bom, porque muitas vezes não há uma regra tão objetiva, e para que a pessoa suba, talvez teria, né, que ser uma outra forma de avaliação. Tal. Então, o sistema atual, eu acredito que esteja a contento. E também temos os outros cargos na PF, né? E a prova ali, eles têm também a prova física, não tem a prova oral, não é uma das exigências, não. E assim, tem a prova física, eu acho que ela é igual para todos os cargos, justamente porque a academia ela exige esse mesmo esforço, né, esse mesmo condicionamento. Então, mas a gente já chegou a ver, assim, às vezes acontecia de passar, da pessoa passar para um cargo, não passar para o outro, porque as provas são feitas em dias diferentes, né? Então, tinha uma época também que tinha o concurso regional, daí o candidato, ele ficava 5 anos naquela lotação lá no norte. E depois ele podia sair. Então, quando ele prestava o concurso, ele já sabia que ele ia ficar lá, naquele lugar. Já no último concurso não teve essa questão regional. Era um concurso só nacional, que é provavelmente uma tendência atual também, né? E aí, claro, quanto melhor a nota, melhor a classificação, a lotação, né? Ele vai ter um campo maior ali de escolha, né? De opções. Mas também, assim, a gente vê que não é nem o fim do mundo também. Vai para um outro lugar diferente, você aprende ali uma outra realidade, né? Eu, por exemplo, sempre morei aqui em São Paulo. Quando eu fui para o Paraná, é legal você ver também como que é
aquele estado, e muitas vezes o colega sai em missão, né, até para conhecer outras realidades. Então, não fica tão engessado, assim, tão parado. Então, tem colegas, às vezes, até que são removidos ali para fazer alguma função lá na sede, em Brasília, né? O professor aí, Luiz Godoy mesmo, passou uma grande parte da sua carreira em Brasília, atualmente está lá. Então, há essa margem também, né? Porque, assim, claro, se você fizer a escolha de ficar também, conheço vários colegas, se chegar em São Paulo, ficar em São Paulo, né? Tem essa possibilidade também de mudar de área dentro da própria PF. Então, você muda, às vezes, de setores, de matérias, né? E, às vezes, até você nem imagina que você ia gostar de uma área. Então, às vezes, acontece isso também. Você nunca prestou atenção naquele assunto, tal, e, de repente, você fala, pô, essa área é legal, quero me aperfeiçoar mais, tal. Então, é como eu falei, tem um leque grande de opções. Isso é bacana na carreira. Sem dúvida. Pelo que você está descrevendo aí, realmente é uma carreira totalmente heterogênea em relação à variedade de atuações. Muito interessante. Bom, continuando aqui a nossa metodologia de ouvir os professores delegados federais, vamos ouvir agora o professor Rodrigo Costa para falar um pouco sobre a experiência dele na carreira da Polícia Federal. Olá. Meu nome é Rodrigo de Campos Costa, eu sou delegado de Polícia Federal há 15 anos. Já estive lotado no estado do Paraná, São Paulo, Brasília. Tive a oportunidade de trabalhar em diversas operações especiais realizadas pela Polícia Federal. Atualmente, eu sou chefe da Delegacia da Polícia Federal de Piracicaba, interior de São Paulo. A carreira de delegado de Polícia Federal é uma carreira sensacional. Eu, particularmente, sou suspeito para falar da carreira, porque desde a minha graduação eu sempre sonhei em ser delegado. Tive a oportunidade de conhecer diversos estados do Brasil, tive a oportunidade de fazer viagens para o exterior e de participar de momentos que estavam na história do Brasil. Realizando investigações, coordenando operações, gerenciando unidades sensíveis da Polícia Federal. É uma carreira muito boa, que você vai ter a oportunidade de fazer coisas que você jamais imaginou. Vale a pena estudar, tem que ter disciplina. O conhecimento jurídico é mais um conhecimento que você tem que ter para exercer a carreira de delegado. Você tem que ter um conhecimento de gestão de pessoas, de política, de economia, porque o dia a dia do delegado de Polícia Federal você mexe com a economia nacional, você mexe com a política. Veja a Lava Jato, essas operações que nós temos feito, aqui em São Paulo, por exemplo. Tudo que acontece aqui em São Paulo, você resvala no Brasil inteiro. Então, o que eu posso dizer para vocês é que é uma carreira muito boa, uma carreira emocionante, uma carreira que vai te dar oportunidade de fazer coisas que você jamais imaginou. Se você quer saber mais sobre a carreira de delegado de Polícia Federal, venha para o CPJur. É isso aí. Então, o professor Rodrigo Costa aí contribuindo, falando um pouco da sua experiência na Polícia Federal. E uma coisa que eu acho uma das coisas mais fundamentais, e essa é uma das vantagens aqui do curso CPJur, é justamente ter um curso voltado para a Polícia Federal com vários delegados federais. Justamente porque eles têm aí uma vivência específica naquilo que você está pretendendo. Então, essa é justamente uma extrema vantagem de fazer um curso aqui no CPJur. E a propósito disso, eu queria saber um pouco da Tânia aí, o que ela diria, a experiência dela em relação ao concurso propriamente dito. Então, quais são as dicas, o que ela acha em relação à dificuldade, quais são as fases. Então, passar um pouco da experiência dela em relação àquilo que ela passou quando começou a estudar e enfrentou esse dificílimo concurso da Polícia Federal. E aí, Tânia, como é que foi? Então, a gente já sabe aí que a banca examinadora é o CESP. O CESP tem aquela prova de certo e errado. Se eu não me engano, a cada 5 erradas você anula uma questão certa. Então, tua nota de corte vai, tua média vai caindo ali. Eu odiava esse tipo de prova. Prova da CESP, na época que eu estava sendo para concurso, era uma prova temida. Era uma prova temida e continua sendo, na verdade, né? Ela é. E assim, você não pode chutar. Né? Exatamente. E tem muita questão assim que tem sutileza, aquele não, entretanto, contudo, não sei o que. Você tem que ler com muita atenção, tem que estar com a cabeça descansada no dia da prova, tem que ter paciência. E eu gostava muito, e vários colegas mais novos falam isso também, de ler provas anteriores.
não só de delegado da Polícia Federal, às vezes até de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, que é uma prova do CESP também, até olhar questões antigas, até da própria PRF, né? Às vezes tem alguma coisa, um conceito ali que pode ser retomado também. Todo concurso tem aquela questão mais complexa, aquela média e a mais fácil. E a fácil é que você não pode errar, de jeito nenhum. Aquela média você também não pode errar, e é complexa, né? E que você vai ganhar a classificação melhor que os outros. E que não fique estudando só uma matéria realmente, não fique só com ênfase no penal, processo penal, tal. Claro que tem um maior número de questões, mas que não fique preso a essas matérias, não. Eu acho que tem que saber um pouco de cada matéria ali, porque vale a pena dar uma repassadinha ali de última hora ali também, algumas leis especiais, né? E sempre assim, não descuidar de outras coisas também, né? Que nem eu falei da questão da prova física. E o exame médico, nossa, tinha uma lista lá de exames, assim, gigantesco, então... Unha encravada reprovava, né? Era mais ou menos desse jeito, até... Tinha lá, na época, lá, um grau de miopia, não sei o quê. Teve gente que operou da miopia correndo. Então, tem que ler o edital, né? Esse é um trabalho básico, né? Para quem está fazendo o concurso, tem que ler o edital com leitura atenta do edital, pelo visto. Tem que, se bobear, tem que imprimir, rabiscar ali, porque é muita coisinha. E várias vezes, assim, durante as fases do concurso, eu via gente que falava assim, nossa, eu não sabia que tinha que ter feito tal coisa agora, como é que eu vou fazer o raio-x, não sei das coisas. E entrega lá o exame e tal, então... É um concursinho chato, detalhes. Eu acho que aquilo ali já é uma etapa do concurso, sabe? Já é uma triagem para ver se a pessoa presta atenção no edital. E também, assim, teve uma questão recente aí da cota para o deficiente físico. E no de delegado não, dos agentes, que foi mais recente, também a cota racial. Né? Então tem que ler com atenção ali quais são os requisitos, né, para a pessoa se enquadrar nessa categoria. Porque daí, se ele se coloca na posição ali, se inscreve como deficiente físico, ele tem que passar na prova física. Então, às vezes, é uma deficiência que ele consegue passar na prova física, né? Pode acontecer. Né? Então, sempre tem essa margem, essa possibilidade. E também lembrar que durante o período de academia de polícia, né, pode até ser que eles prevejam aí 6 meses de academia de polícia. Então, já se programar, que vai ter que se desligar do trabalho, da família, ficar concentrado. A academia de polícia é lá em Brasília, viu, gente? Não é na cidade de cada um, não. Tem que ir lá para Brasília. A maioria das pessoas fica lá no alojamento. Faz grandes amizades também, né? Porque há muito coleguismo ali também. Às vezes você tem um colega que está doente, você leva lá no médico no dia, no hospital. Tem esse lado do coleguismo é bacana, que depois, no futuro, né, quando você fala, esse colega era da minha turma, eu me lembro dele da minha turma, tem esse aspecto, sim. Tem gente que vai de carro para Brasília, tem gente que vai de avião, daí pega carona, vai fazendo amizade, tem várias coisas bacanas, assim, que acontecem. E você, falando da Academia de Polícia, você é professora da Academia de Polícia, né? Você deu aula lá. Eu cheguei a dar aula lá. Agora tem mais cursos assim à distância, né? Por exemplo, para progressão de classe, para classe especial, o curso é EAD, então fui tutora também. Mas cheguei a lecionar um período ali na academia, né? Na disciplina de repressão ao tráfico de entorpecentes e também de polícia fazendária. Então dei aula dessas matérias, né? Tem uns professores que ficam ali os 6 meses inteiro, quase. Essa parte que eu fui foi mais rápida, mas eles ficam o tempo inteiro. Por quê? Porque tem a matéria de polícia judiciária, prática cartorária. Então, eles fazem a simulação como se fosse um cartório, com um inquérito. Né? Eu lembro, foi legal isso daí, porque daí você já tinha os modelos, as pecinhas ali, fazia como se fosse um flagrante de uma situação que eles simulavam, né? Então, já era uma coisa bem prática, voltada ali para o dia a dia. A aula de tiro também. Eu me adiantei ali e fiz um curso antes, né, para não chegar crua. Teve colega que falou, não, eu vou aprender na academia. É porque a exigência da aula de tiro é grande? Você se preocupou em fazer um curso? Eu fiquei preocupada, porque assim, embora na família, né, meu pai tivesse o porte de arma por ser magistrado e tal, mas eu não me interessava muito por treinamento de tiro. Ele até falava, vamos treinar? Não, obrigado. Mas aí quando eu vi que era uma das etapas ali, né, a prova de tiro na academia de polícia, e eu fui super bem ali, tirei 10 na prova de tiro. Olha. Aí eu falei, eu vou fazer aula, não vou chegar lá sem saber manusear arma. Aí fiz umas aulas tal, né, em São Paulo mesmo. E aí isso me ajudou bastante a não ter medo ali na aula. Mas tinha gente que não tinha feito. E os professores eram muito bons, né, então...
o pessoal conseguiu ir bem ali. Aluna nota 10 no tiro. Aliás, a Tânia falou que ela trouxe a arma, tá ali na bolsa dela ali. Eu tô até olhando aquela bolsa dela de maneira desconfiada que ela tá armada. Mas é isso. Mas, Tânia, uma coisa... Voltando aqui um pouco para o concurso, só para a gente entender aí, tem uma fase, tem a fase oral, como é que é a fase escrita? Explica um pouquinho para a gente dessas fases do concurso. Eles vão, cada vez mais eles vão selecionando, vão filtrando, e aí o candidato vai para outra fase, né? Então, se não me engano, nesse último concurso foi como foi no meu. Então, no mesmo dia que você faz os testes, acho que eram 2 dias, você faz os testes, aí você já faz a prova escrita. E eles vão corrigir as provas escritas, o CESP tem muito isso. Eles vão corrigir as provas escritas de quem foi bem ali nos testes, fez aquela nota de corte. E aí, depois do exame médico, psicológico e tal, aí eles fazem a prova oral. Então, que eu saiba, foram 100 e poucos candidatos para a prova oral e tal. Então, eles não preencheram todas as vagas do concurso, eles eliminaram algumas pessoas ainda na prova oral. E na prova oral... Então, foi eliminatório mesmo. Foi eliminatório, o oral eliminou mesmo. Lá em Brasília. Foi lá. Daí, eu até vi esses dias que eles publicaram as questões, né? Eu mandei lá as questões, tinha coisas ali de direito administrativo, né? Sim, direito administrativo muito importante para confirmar. Direito administrativo, como todas as matérias, fundamental, inclusive, são questionadas aí na fase oral do concurso. Caiu na prova oral. E a gente fala, né, que cada vez mais está entrando uns juristas ali, porque eu vi uns colegas novos, né, a gente tem uns grupos, né, que a gente conversa e tal, então eles passam os modelos ali das representações, com ideias novas e tal, né, das cautelares, e é um pessoal muito bom, viu, que está entrando aí nos concursos, então, pessoal que estudou bastante, porque não são tantas vagas e o concurso não é frequente, e aí acaba selecionando, assim, os melhores do país inteiro, é bem disputado mesmo. A perspectiva para esse concurso são quantas vagas? São 150, é isso? 150. 150. E o último concurso foi em? 150 também. Foi 150. Que foi no ano de 2012 o edital. Nossa, e eles bastante. Tomaram posse em 2014, que demorou um pouco ali, porque tem academia e tal, né? Geralmente é esse tempo, assim, que demora uns 1 ano e meio, 2 e tal. Esse talvez seja um pouco mais rápido. Vamos ver, estamos nessa expectativa, porque precisa de gente ali. Precisa. Né? Precisa. E depois do exame oral, tem o teste de aptidão física, é isso? Depois do oral. Não, eu acho que ele foi antes. Foi antes. Físico, depois é a prova oral, foi isso. Daí, o físico, ele elimina muito, e assim, é uma coisa curiosa, porque tem gente que até o último minuto tenta. Às vezes a pessoa fez um treinamento mais em cima da hora e tal. Mas você vê até, é meio triste, porque você vê que a pessoa está qualificada, passou bem nas provas, mas na hora do físico não passa. Não tem jeito, não tem milagre ali. Quando você treina, você já sabe o seu desempenho. Não é porque na prova você está mais com adrenalina e vai passar, não. Tem que treinar mesmo. Ali, aquela corrida, nossa senhora. E aí em Brasília depois tem que correr de novo, viu? Não adianta a pessoa falar, passei, agora posso ficar sedentário de novo. Não. Tem que correr de novo. Na academia. Aí, tem que correr, os professores faz parte do concurso, né? Tem que correr na terra, batida lá também nos treinos, tem de vez em quando ali. Aí o clima é seco pra caramba, tem que estar preparado pra tudo ali. Porque é uma realidade que depois você vai ver, de repente, num lugar que você for trabalhar, né? Sim. Mas há possibilidade houve casos que você saiba de reprovação na academia de polícia? Na academia, eu ouvi falar de alguns casos, sim. Às vezes até o próprio candidato, ele percebe ali que ele não tem o perfil para ser policial. Porque tem que ter uma resistência, né, uma capacidade ali que talvez ele não teria testado ainda na vida dele. E na academia, ele percebe que realmente ali ele não tem condições de exercer. Então ele mesmo se desliga, né? Ele pede para sair. Eu vi também colegas que... É o clássico pede para sair. Pede para sair, é bem assim. E também tem gente que acaba passando para outro concurso, da AGU, às vezes, ou até de juiz e tal. Aí fica pensando, puxa, qual carreira que eu vou fazer, tal, não sei o quê. Já vi gente também que tinha passado para juiz e quis ser delegado federal e tá até hoje. Tem também, tem a questão da vocação mesmo, né, do interesse pelo cargo, que é uma tarefa muito legal. Quando você pega ali um inquérito, né, você recebe um caso, e você não sabe onde aquilo vai acabar muitas vezes. Suspeita de que estão desviando recursos não sei onde. Aí você vai lá, quem que está desviando?
Aí você vai lá, vai puxando, vai vendo a responsabilidade de cada um. E é um papel também, assim, de garantidor, a gente fala. Porque mesmo num simples flagrante ali, numa situação que uma outra polícia traz, uma polícia rodoviária, por exemplo, traz alguém preso. Aí você analisa, tal, você chega à conclusão de que, de repente, aquela pessoa não pode ficar presa em flagrante. E aí você ouve, em termos de declarações, instaura por portaria, que ele quer fundamenta ali e tal. Ou às vezes você pega um desafio ali, uma coisa muito puxada também. Às vezes um colega foi vítima de um crime. Foi assaltado, um crime comum, mas se identificou como policial federal e tal. E aí você também tem que decidir ali o que você faz naquele caso, né? E é tudo rápido. Então essa é uma das características também do cargo de delegado, porque o juiz, né, tá lá no gabinete dele, ele vai refletir com calma, vai pegar um livro, vai ver a jurisprudência. O delegado faz isso, só que ele tem que fazer isso muito rápido. Senão dá abuso de autoridade, você fica segurando alguém outra ali. dinâmica, né? Tem que ser bem rápido. E aí, à medida que você vai pegando experiência, né, e assim, o intercâmbio ali também com outros colegas é importante, né, porque alguém já viu um caso difícil daqueles em outro lugar, e aí te dá uma dica e você consegue dar uma solução jurídica para aquilo ali. Então, assim, tem muito isso mesmo. E nunca um plantão é igual ao outro, viu? Sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa. Ou seja, rotina na função aí de delegado federal inexiste, né? Rotina não tem. Não tem muita rotina, não. Ainda mais o pessoal novo aí que vai para os lugares mais agitados e tal. Aqui em São Paulo, acho que você fica mais especialista num setor, né? Agora, o pessoal que vai para a fronteira e tal, ali é bem animado mesmo. Que legal, que interessante. Bom, a gente está caminhando aí para o final da nossa live. Seguindo aí a nossa metodologia, vamos ouvir aí mais um professor do curso que o CPJur está oferecendo, que vai ser lançado em breve, e é o professor Rafael Dantas, que vai falar um pouquinho sobre a vivência dele na Polícia Federal. Vamos lá, professor Rafael, vamos lá. Olá, meu nome é Rafael Dantas, eu sou professor aqui do curso CPJur de Direito Previdenciário e de Direito Penal. Muitos alunos têm me perguntado sobre a minha profissão. Eu sou delegado de Polícia Federal. Como que é o dia a dia? Onde é que eu trabalho? Atualmente, eu trabalho na Força Tarefa Previdenciária aqui em São Paulo. Então, eu trabalho ali na coordenação, né, junto de uma equipe na investigação de crimes previdenciários. E aí já fica uma dica. Você que quer o concurso para delegado de Polícia Federal, não adianta só estudar direito penal, direito processual penal, criminologia. Os outros temas aqui, eles são subjacentes à nossa área de atuação. Como é que eu vou saber das fraudes se eu não sei da regra geral? Onde é que estão as fragilidades do sistema? Onde estão ali as incompatibilidades? O que o funcionário público lá no INSS fez de errado? Como é que o desvio acontece? Então é preciso conhecer com certa profundidade o direito previdenciário, o direito administrativo constitucional e junto deles ter uma solução penal. Assim que eu trabalho. Você quer melhorar a vida do país? Quer contribuir para um futuro melhor? Vem aqui para o CPJur, faça o curso preparatório aqui para delegado de Polícia Federal conosco. Até a próxima. É isso aí, vem para o CPJur. Então, estamos aí finalizando a nossa live. Tânia, você tem aí alguma palavra final aí para as pessoas que estão nos assistindo? Desejar a todos aí bons estudos, né? Sem estudar não dá para passar nessa prova, não. Difícil. Bons estudos, bastante foco. Quando der aquela dúvida ali, será que eu dou conta e tal? Dá conta, sim, lógico que dá conta. Pô, pensa lá, eu tinha 23 anos mais ou menos quando eu fiz as primeiras fases do concurso. Tomei posse com 24 anos. Vi pessoas na academia de polícia com 30 anos, 35 anos, 40 anos de idade, gente do país inteiro. Quer dizer, você consegue passar. Não é uma coisa só quem é de Brasília passa, não sei o que, não. Quem estudar ali, quem focar, né, naquelas questões, prestar atenção, porque a prova não se resume ao estudo anterior. O dia da prova também, ele faz a diferença ali. Você tem que estar com a cabeça descansada, com paciência, calma e tal. Então, é um concurso que vale muito a pena. Você vai trabalhar em equipe também, né? Esqueci de comentar esse assunto, é importante saber lidar com
outras pessoas de outros cargos, o seu cargo também, uma relação de respeito ali também, as atribuições, né, desses outros colegas que estão ali trabalhando junto com você. E você tem que saber lidar muito com a equipe. Não pode esquecer desse conceito também. Mesmo porque toda a equipe está armada também, né? A equipe lá é policial, então tem que estar bem treinado. E saber que depois, na fase de academia de polícia, você vai aprender bastante coisa também, vai fazer os flagrantes simulados ali, então, né, a gente fala brincando assim, na hora sai, e é bem isso. Mas para a prova não, né? Na hora sai não, tem que estudar mesmo. Então, boa sorte, bons estudos a todos, fiquem firmes aí na leitura de tudo que for possível e imaginável. Puxa, Tânia, obrigado. Obrigado aí por você ter nos ajudado aí com essas informações aí valiosas para quem está pretendendo ingressar na Polícia Federal. Eu agradeço a participação de você que está nos assistindo. Espero que tenha sido útil essas informações passadas aí pela professora e delegada federal Tânia Prado. E me despeço dizendo o seguinte, o CPJur está com você, estamos aqui com um curso especialmente montado para a sua aprovação. Forte abraço, até mais.